página 13, onde nós paramos, tu desse uma folheada, né? Desse uma olhadinha, isso é uma coisa importante. Ele coloca coisas muito interessantes ali naquelas páginas. E uma dessas coisas que ele coloca ali na página, eu vou cobrar em prova. Aliás, não se esqueçam, né? Relaxe com essa história. A pergunta, professor, e na prova vai precisar? Não se esqueçam que eu dou as questões da prova. Então, para que antecipar uma coisa que tu vai ter? Eu forneço as 10 questões da prova. Lembra? Na primeira aula eu te falei isso. E tu é que vai escolher se tu quer tirar 10, 9 ou 2. Depende do quanto tu praticar com as 10 questões da prova que tu vai ter. Aliás, a prova eu mandei ontem. Ontem de madrugada eu enviei a prova para o Arnon. E eu vi que todas as questões que estavam na prova estão na apostila. E a maioria delas já foram corrigidas. Certo? Faltou uma ou outra ainda para corrigir. Não satisfeito, eu vou lá, um dia, uma semana antes da prova, né? Jogo as questões da prova no quadro. Vocês tentam mais uma vez, a gente corrige. Então não se preocupem, não tem surpresa. A prova tem 0 surpresa. Todas as questões vocês sabem quais vão cair. Certo? Fiquem tranquilos. Galerinha, uma das coisas que eu te cobro então na prova é a noção entre quais números inteiros está, por exemplo, a raiz de 20. Eu te pergunto, entre quais números está a raiz de 20? Como é que se raciocina sobre isso? 4 vezes 4? 16. Estamos concluindo que a raiz de 16 é 4. A raiz de 25 é 5. 5 vezes 5, 25. Então a raiz de 25 é 5. Não é lógico então que a raiz de 20, que é entre 16 e 25, está entre 4 e 5? Entre 4 e 5. Tem essa questão na prova. Eu te dou 5 raízes e te pergunto entre quais números inteiros consecutivos está essa raiz. É bem simples, né? Tu fica fazendo 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49. Ah, então está entre 6 e 7. Né? É só ir chutando assim, 5 assim, né? Com certeza. Historicamente, 30 a 40% da turma erra essa questão. Então de vocês, né, que são uns 50, quase uns 20 vão errar. Apesar de eu falar que vai cair essa questão. Mas por quê? Porque copiou tarefa, porque não estudou para a prova, porque não prestou atenção na hora que eu estava falando direito. Mas agora estou prestando atenção. Mas não é só isso, né, gente? É fazer a tarefa também. É depois prestar atenção na correção dessa questão de novo, tá? Então não se esqueçam, fiquem tranquilos que não vai ter surpresa. Então peraí, quanto é que é a raiz de 3? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. É entre 1 e 2. Se é entre 1 e 2, é 1, alguma coisa. 7. Tava brincando. Olha, eu acho que é 1,8, hein? Não, eu acho que é 1,8. 1,8 vezes 1,8. 8 vezes 8, 64. 8 mais 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 4, 8, 9, 12. Putz, passou. Não. Deve ser 1,6, tenho certeza. 1,6, 2, putz, ficou muito abaixo. Realmente, só pode ser 1,7. Deixa eu ver se faz sentido. 7 vezes 7, 49. 7 com 4, 11. 7, 1, 9, 8, 2. Ou realmente, ó, esse passa de 3 e esse fica abaixo. Então eu já descobri quem é o próximo número. Mas quem será o próximo? Será que é 2 ou será que é 5? Eu não poderia continuar fazendo isso até achar mais uma casa após a vírgula? E se eu não tivesse o que fazer de minha vida, eu poderia colocar infinitas casas após a vírgula. Desde que eu tivesse tempo para ficar chutando números, multiplicando e verificando qual que está melhor. Eu quero esse. Qual que está melhor? Eu quero esse. E ia colocando uma casa após a outra. Tudo bem? Certo? Graças a Jezebel existe uma máquina chamada calculadora. Tu apertou o 3 e a raiz, e rataplá, ela cuspiu a resposta. Foi ou não foi? Beleza. Mas tu concorda comigo que um pouco de paciência daria para tu mesmo colocar casas após a vírgula? E claro, né, muita paciência. Porque tu viu que cada dígito a mais que eu boto, a multiplicação fica maior. E a paciência tem que aumentar. Certo? Beleza? Show de bola. Agora
vocês entenderam o processo pelo qual eu posso colocar vírgulas atrás de uma raiz? Eu te pergunto, o que a tua calculadora vomitou para ti? 3, 2, 0, 5, 0, 8, 0, 7. Calma, depois do 8? 0, 7, 5, 6, 8, 9. Tá ótimo, tá ótimo. Pois é, minha calculadora infartou, né? Nessa hora minha calculadora infartou, professor. Ó, é que na verdade não adianta eu colocar quantos tu quiser, porque dependendo da tua calculadora, mais dígitos vai ter. E se tu quiser, tu pode ir num programa de computador e pedir para ele calcular 1 milhão de casas após a vírgula. E nunca vai acabar. E nunca vai se repetir. Nunca vai ter um 2, 2, 8, 2, 2, 8. Nunca vai ter um processo repetitivo. Isto é um número maldito chamado irracional. O número que não pode ser representado na forma de fração. Olha que loucura, tá? Então não se chateiem, pô, já é recorde, cara. Nos outros anos, geralmente a galera bota 6 casas após a vírgula. As calculadoras mais normais, né? Elas botam 6 casas após a vírgula e deu. Mas são infinitas. Então não se estressem. Aliás, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tá ótimo. Eu vou colocar 8 para não perder muito tempo. Eu tinha explicado a raiz de 3, é verdade, é legal. Ó, o colega tá mostrando que se o cara, né, explodiu as calculadoras da casa dele, o computador dele explodiu junto, ele poderia ter voltado na página 12 e ter colado ali, né, da própria apostila que tinha raiz de 3, né? Então tu vê que loucura. Bem fácil, fala pra mim. Aí seria pouco, mas tem que pedir pra usar a calculadora. Galerinha, botar só 3 casinhas após a vírgula já é pouco, por isso que ele pediu para tu usar a calculadora, para tu perceber que essas casas continuariam. A 0,6 ele pede a raiz de 7, quanto que deu? 2,6, 4, 5, 7, 5, 1, 3, 1. Tá bom, namorado? Deu 11. Repetiu ali. Deu 2, 2. Repetiu. Aqui, 1. Aí acabou o número. Não. 0, já não repetiu mais. A repetição, pessoal, tem que ser constante e eterna, certo? Então é aquela divisão que tu começa a fazer que tu percebe, opa, nunca vai sair disso, certo? Uma dízima periódica. E as raízes de números que não têm raiz exata vai ao infinito e além e sem repetição. Por isso que são números diabólicos. Deve ser coisa de Satã isso aí. Ó, manda, onde? Fala, querido. Eu tô querendo escutar o amigo. Desculpa, pessoal. Fala, cara. Desculpa a ignorância de palavras. Como é que é? Não existe limite, cara. Isso que é o mais louco. O ser humano inventou um brinquedo que não acaba. Certo? Podem imaginar infinitas casas após a vírgula. Tem cara que tem problema na cabeça e ele enlouquece e quer continuar calculando esses números. Então tem um sujeito que passou a vida calculando quantas casas teria o raiz de 3. Né? Então eles calcularam milhões de casas após a vírgula. Tem um doente que calculou lá milhares de casas por um pi e depois ele descobriu que a partir da casa número 200 ele tinha errado. Nossa. Tá? Então assim, tem louco pra tudo. Não precisa se preocupar com isso ali. 3 pontinhos. Ó, raiz de 13 ficou como? 3,305, 1, 2, 7, é isso? Beleza. Ó, se o cara tá dividindo, não, se o cara tá procurando, né, que não é uma divisão que a gente tá fazendo, se o cara tá multiplicando um número pelo outro, nessa hora ele pode achar que vai virar uma dízima, né? Certo? Mas não virou, cara. Ó, repetiu 3 vezes e saiu da repetição. Certo? Quase pareceu que era uma dízima. Raiz de 11 ficou como? Calma, 3,3. 1, 3, 6, 2, 4, 7, 9, 0. Ou raiz de 37. Agora eu quero ver. Professor, a raiz de 11 também estava na apostila. Também estava na apostila. Beleza, né? O cara atento trabalha menos que os outros, é verdade. 8, 2, 7, 6, 2, 5, 3, 0. Oh, yes.
Raiz de 90. Legal. Realmente, né? 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. É verdade, é 9, alguma coisa a raiz de 90. Faz sentido. Fala, Guilherme. Tem competição de quem decora mais casas após a vírgula de determinado número. Ou consegue na hora dizer, né? Certo? Tem competição de tudo nessa vida, até arremesso de caroço de melancia, meu filho. Tá? Então, ó, pessoal, ó. Só um detalhezinho. Tem pessoas que têm uma habilidade matemática para fazer contas de cabeça tão superior àquilo que tu pode imaginar humano, que não dá para acreditar. Tem um sujeito nos Estados Unidos que é campeão de vários tipos de competição matemática, que ele tem uma habilidade doentia, ele consegue fazer contas bizarras mentalmente. Quando isso acontece, geralmente o cara aprendeu de tanto insistir num tipo de conta, ele ficou super bom naquele tipo de conta. E como ele usa sempre o mesmo método, então o cara parece um gênio. Mas se tu muda um pouco o problema, o cara já não consegue resolver. Esse não, esse cara é um cara que mata problemas bizarros mesmo. Ele foi desafiado por um outro professor de matemática que tem um programa de rádio nos Estados Unidos. O desafio era fazer as potências de um número. Como assim, professor? As potências de 2. 2 elevado a 0, como eu vou te mostrar, é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 2 elevado à terceira é 2 vezes 2, 4 vezes 2 e assim por diante. Essas são as potências de 2, tudo bem? Por exemplo, 2 elevado a 10, alguém lembra quanto é? 1024. 2 elevado a 10 dá 1024. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, tudo bem? O cara, o doente lá que faz conta de cabeça, foi convidado por um professor de matemática que tem um programa de rádio para fazer isso ao vivo. Só que ele ia escolher um número de 2 dígitos para ele fazer isso, de cabeça. Chega um doente lá, e aí, tudo bem, tudo bem? Ó, pessoal, estamos aqui então com um fulano de tal que tem uma capacidade incrível e tal. Ele escolheu o número 83. 83 elevado a 0, 1. 83 elevado a 1, 83. 83 ao quadrado, eu vou ter que fazer aqui, não vou fazer de cabeça. O doente faz de cabeça, na hora. O cara está com a calculadora do Windows, isso está filmado também, apesar de ser um programa de rádio, né? Tem aqui com cinegrafistas e tal. O cara está com a calculadora do Windows aberta ali. E cada clique que ele dá multiplica uma vez a mais por 83. E o cara está na frente dele, sem olhar a tela do computador, respondendo. Elevado ao cubo, elevado à terceira, elevado à quarta, elevado à quinta. E ele vai falando na hora, 2, 8, ele não fala mais o número, né? Uma hora que passa de milhão, ele começa só a falar os dígitos, ele para de falar bilhão, não sei, né? Cara, e o cara vai, na hora que o computador já está quase com a calculadora científica toda completa, com 20 e poucas casas, né, de coisa, o cara ainda está respondendo. E ele só fecha o olho, pensa um pouquinho, e já começa a vomitar os números. Mas não quer dizer que ele seja um gênio e resolva qualquer conta do mundo, mas ele é muito bom em conta de cabeça, certo? Só que às vezes ele pode pegar um problema mais simples, que é obrigatório escrever, e ele pode se perder nisso. Ou seja, não adianta ser um gênio na mente e não conseguir expressar algumas coisas mais básicas no papel, né? Certo? Mas só para tu ver o poder do cérebro humano, né? O cérebro humano, quando é bem treinado, ele vai ao limite, é inacreditável. Eu me sinto uma mula quando eu lembro desse cara. O cara vomita. Pai, quanto é que é 1 milhão vezes? Eu só um pouquinho. Responde, antes que o cara digite na calculadora, o cara respondeu. Isso é uma loucura, pelo amor de Deus, está proibido.